Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Está começando mais uma aula de matemática com o professor Márcio Lima para a turma do nono ano do Educandário Universo Infantil. Pois é, galerinha, como vocês estão vendo aí no título do vídeo de vocês, né? Hoje nós teremos aí a revisão para a prova, né? De vocês que acontecerá na semana que vem. Pois é, galerinha, o conteúdo da prova, pessoal, vai estar aí, ó, na página. Aliás, vai começar na página, né? Na página 34, vocês que já tem um livro, né? Na página 34, onde fala sobre razões trigonométricas ou tangente, né? No caso aqui a tangente, né, pessoal? Então, eu vou corrigindo aqui, pessoal, a nossa. Vou corrigir aqui a atividade, né? E aí eu vou revisando o conteúdo, né? Pessoal, aqui, ó, quando fala razões trigonométricas, tangente, né? A gente vai relembrando aqui os conteúdos e aí vai discutindo sobre as coisas, certo? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, o índice de subida, né? O índice de subida, pessoal, nada mais é do que a tangente, viu, galerinha? A mesma coisa, índice de subida e tangente, beleza? São a mesma coisa, certo? Lembrando que o índice de subida você vai colocar em forma de divisão, né? De fração. Você vai colocar a altura dividido pelo afastamento. Se vocês analisarem, né? O afastamento aqui, pessoal, em relação a esse ângulo aqui, né? Ele é o cateto adjacente e a altura ele é cateto oposto, ou seja, cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu tenho a tangente, né? Relembrando aqui, ó, sobre tangente, aqui a tangente, né? Deixa eu só tirar aqui um pouco mais zoom. Então, tô vendo aqui, né, pessoal? Tangente, né? Tangente nada mais é do que o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? A forma de fração, ok? Aí vimos, tá aqui embaixo, né? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vimos também algo relacionado ao seno, ao cosseno, né? O cosseno, o seno, na verdade, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a gente vai resolvendo aqui as atividades e aí o conteúdo da prova vai ser parecido com os conteúdos das atividades, ok? Então vamos lá, pessoal, sem mais enrolação e vamos resolver aqui a nossa atividade, né? Então vamos lá, ó. Primeira questão diz assim, ó, determine o índice de subida, né, de uma rampa. Lembrando, o que é o índice de subida? O índice de subida nada mais é do que a altura sobre o afastamento, né? Então, de quanto é a altura aqui? Vocês estão vendo aqui que a resposta deu 3 quartos, né? Mas por que ela é 3 quartos? Então, vamos verificar por que é 3 quartos, ok? Então, deixa eu só pegar aqui um novo caderninho que eu trouxe, certo? Que ele é bom que tem uma malha quadriculada, certo? Então, vamos lá, ó. Só retirar aqui o zoom aqui para poder enquadrar, né? Então vamos lá, ó. Na primeira questão, letra A, certo? A primeira questão, a letra A, lá, pessoal, ele dá a altura, vocês podem acompanhar isso na página 36 do livro de vocês, né? A altura é de 12 centímetros. Lembrando que o índice de subida, eu vou colocar aqui, pessoal, IS, certo? Que é o índice de subida. Ele é igual à altura, né? A altura, no caso, é 12 sobre o afastamento, que é 16. Aí você deve estar imaginando, professor, mas lá tava, a resposta estava 3 quartos. Por que 3 quartos? Porque se eu simplificar essa fração aqui por 4, o que é que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 3 sobre 4, né? 12 dividido para 4 dá 3, 16 dividido para 4 dá 4. Ok? Na letra B, pessoal, letra B, o que é que nós temos? Na letra B, ele pede o índice de subida, onde a altura lá, né? A altura é 10 centímetros, certo? E o afastamento é 18 centímetros, né? Então, simplificando aqui, pessoal, por 2, né? Simplificando por 2, eu tenho 5 nonos. Então, é assim. Para que vocês encontrem, né? O índice de subida, né? O índice de subida é isso aí, pessoal. Nada mais é do que isso aqui, né? Você pegar a altura e colocar sobre o afastamento, ok? Então, nós temos aí o índice de subida, certo? Vamos agora para a segunda questão, ok?
Segunda questão, né? Segunda questão diz assim, ó. Em seu caderno, desenhe um triângulo retângulo, mapeando os lados com as letras A, B, C e etc, certo? E os ângulos como alfa e beta, né? Então, os ângulos aí vai ser alfa e beta. Aí ele pergunta lá, aí ele diz o seguinte, após o desenhar, né? Responda as perguntas de acordo com a figura que você criou. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, é desenhar o triângulo retângulo, é isso? Então, pessoal, a questão do desenho, questão de posição, dessas coisas aí, vai ficar a critério de vocês, ok? Então eu vou colocar aqui, ó, vou fazer esse meu desenho aqui, certo? Hoje o vídeo vai ser rápido, porque o conteúdo é prático, né? Você já sabe. Então esse aqui é o ângulo reto. Essa malha quadriculada é muito boa. Então vamos lá, pessoal. Vou ampliar aqui mais um pouquinho, que fica mais fácil. Pronto, pessoal. Então nós temos aí, na segunda questão, a seguinte situação, né? Então ele pede para nomear os lados, né? Como A, B, C e etc. Certo? Então o que é que eu vou fazer, ó? Chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui de B, esse lado aqui de C. Certo? Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo alfa, que ele pede para, né, dar um ângulo alfa e um ângulo beta. Ângulo alfa. E esse aqui eu vou chamar de ângulo beta. Ok? E aí, pessoal, essa resposta aqui, ela é como se fosse pessoal, certo? Esse desenho. Aí fica a critério de vocês, né? Aí vamos lá. Qual é o ângulo, qual é o cateto oposto a alfa, né? Aí eu olho o seguinte. Eu não sei onde é que você colocou alfa, se você colocou aqui ou aqui, certo? Vai ficar a critério de vocês. Então, se você desenhou o triângulo contrário, né? Aí vai ficar a critério de vocês, aí com vocês, certo? Mas só basta olhar o seguinte. Primeira coisa, se você quiser descobrir quem é o cateto, certo? Eu vou colocar aqui, ó. Letra A, né? Ele pede o cateto oposto a alfa. Primeira coisa, identifica onde é que está a alfa. Então, a alfa está aqui, ó. Se a alfa está aqui, aí eu olho qual é o lado que está oposto a alfa. Aí eu pego aqui uma flechinha, ó. Pro outro lado, ó. Perceba que ele vai atingir aqui que letra? O C. O lado C. Então, o cateto oposto a alfa nesse exemplo aqui é o lado C, né? O cateto C. Ok? Aí vamos lá. Para a letra B, né? Letra B aqui. Ele diz o seguinte. Quem é a hipotenusa, né? Então vamos lembrar. A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo, não é isso? O lado maior do triângulo retângulo, aqui no caso é o A, né? Ou vocês podem fazer o seguinte. Onde é que está o ângulo reto? Está aqui. Se você olhar quem é o lado oposto a um ângulo reto, perceba aqui, ó, que é o A. Então, segunda letra A e letra aqui, ó, A e B. Pessoal, aproveitando esse mesmo desenho, esse desenho, né, é o mesmo da terceira questão, certo? Então, eu vou aproveitar o mesmo desenho. É igual, desenho. Igual não, que não é exatamente igual, mas é muito parecido. Então, vamos lá. O que é que diz na terceira questão, letra A, certo? Na letra A. Letra A diz o seguinte. Qual é o cateto adjacente a beta, né? Aí lá na questão tá dessa forma aqui o triângulo. Perceba que o beta está aqui. Vamos lembrar, o que é o cateto adjacente? Cateto adjacente, como já sabe, né? É o cateto. Aqui é a hipotenusa, certo? Então, é o cateto que está colado com o beta. Qual é o cateto que está colado com o beta? Se vocês perceberam, ó, é o C, ok? Então, aqui é o cateto C, certo? O cateto adjacente é o que está colado. O cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, certo? Aí vamos lá. Letra B diz o seguinte. Tangente de alfa. O que é a tangente, pessoal? Tangente de alfa. Então vamos lá, ó. Tangente, né, que é TG. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, se ele está me dando aqui como referência, preste atenção. Ele está pedindo aqui a referência em relação ao ângulo alfa, ok? Então, qual é a tangente de alfa? É o cateto oposto, ou seja, quem é o cateto oposto de alfa? É o lado C
sobre o cateto adjacente de alfa. Quem é o cateto adjacente de alfa? É B, certo? Lembrando que isso aqui, ó, é a hipotenusa, certo? Aqui é um cateto e aqui é outro cateto. Cateto adjacente a alfa é o B, certo? Então, nesse caso aqui, terceira questão, essa é a resposta, ok? Então, é só lembrar disso, pessoal. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Lembrando que tudo isso aqui vai cair na regra de 3 futuramente, certo? Então, terminado a página 36, vamos partir agora para a página 39, certo? Página 39, né? Então, vamos lá. Página 39, ele dá aí a quarta questão, certo? Então, deixa eu colocar aqui a quarta questão. Vou fazer aqui um desenho não igual, mas parecido, ok? Então, ele faz o seguinte aqui, ó. Ele pega aqui 1, 2, 3, 4. Aqui ele tem 3, né? Aqui tem 3. Deixa eu só puxar aqui mais pra cá para ver o desenho. Aqui tem 3 de lado. E aqui, né, ele afirma lá que tem 5, né? Então, vou só ilustrar aqui, puxar para cá, certo? Então, vamos lá. Aí ele aqui dá um ângulo reto. Dá um ângulo reto aqui. Aí aqui é o vértice A, o vértice B, o vértice C, né? Aqui é o ângulo beta. Aqui é o ângulo alfa, certo? Vamos ver o que é que tem mais lá. Aqui fala que é 5 de lado, 4 de lado e 3 de lado, certo? Então vamos aqui para a letra A. O que é que ele pede na letra A? Letra A diz o seguinte: seno de alfa, né? Então vamos lá, ó. Seno de alfa, né? Pessoal, sen é seno, certo? Então vamos lá. Seno de alfa, qual é o seno de alfa? Então vamos relembrar aqui. O seno, pessoal, é o cateto adjacente, ou cateto oposto sobre o cateto adjacente, certo? Repetindo, o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Eu troquei, coloquei desse cateto adjacente, aí eu tava falando da tangente. Repetindo, para não confundir a cabeça de vocês. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, se ele pede o seno de alfa, quem é o cateto oposto a alfa? É 3. Então, eu tenho 3 sobre... Quem é a hipotenusa? Lado maior do triângulo retângulo, 5. Ok? Então, eu tenho aqui, ó, 5. Certo? Aí, vamos lá. Letra B. O que é que ele pede? Cosseno de beta. Então, vamos lá. Beta está aqui. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de beta? Então, qual é o cateto que está colado com beta? Perceba que é o 3. Então, eu venho aqui, ó. Cosseno de beta é igual a 3 sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? 5. Beleza? Então, perceba aqui, ó, dessa relação dá pra gente perceber aqui o seguinte, que no triângulo retângulo, né, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro, certo? Ó, perceba que alfa e beta estão no mesmo triângulo retângulo, então o seno de alfa é igual ao cosseno de beta, certo? Em todos os triângulos retângulos, você vai ter essa relação. O cosseno de alfa, ela vai ser igual... O seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Ok? Então vai ser sempre essa relação. Aí vamos lá, pessoal. Quinta questão, né? Quinta questão. Nessa folha aqui não vai dar para fazer. Então vou pular aqui para outra. Certo? Deixa eu só virar aqui essa folha aqui. Esse caderninho aqui ele é complicado. Então vamos lá. Quinta questão, pessoal, vou pausar o vídeo aqui para mim poder desenhar, certo? Que fica melhor. Então vamos lá, pessoal. Depois que eu já desenhei aqui o triângulo retângulo, né? Então vamos aqui resolver essa questão. Lembrando que uma questão parecida com essa pode cair na prova, certo? Então o que ele diz aqui, ó?
A quinta questão vocês podem acompanhar na página 39, viu, pessoal? Tanto a quarta quanto a quinta questão. Página 39. Diz o seguinte: sabendo que o cosseno de θ é 1 sobre 2, né? Calcule o valor de x, o valor x da hipotenusa no triângulo retângulo a seguir, ou seja, nesse triângulo retângulo. Não é isso? Então vamos lá, pessoal. Fazendo aqui as nossas relações, né? O que é que eu tenho aqui nessa situação aqui, ó? Perceba como ele diz aqui que é cosseno de θ, isso quer dizer o seguinte, que em algum momento dessa conta aqui, eu vou utilizar esse valor, certo, pessoal? Em algum momento do meu cálculo, eu vou utilizar esse valor aqui, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço para descobrir aqui o valor de x? A primeira coisa que você deve ter em mente é procurar o seu ângulo de referência. Qual é o ângulo de referência que eu tenho aqui? Como aqui está falando de θ, aqui eu tenho θ, certo? Então, meu ângulo de referência é θ, beleza? Agora, o que é que eu tenho aqui? Em relação a θ, eu tenho que elementos do triângulo retângulo? Perceba que em relação a θ, eu tenho o cateto adjacente e eu tenho o valor da hipotenusa. Aqui, como não está dando o valor do cateto oposto, então isso quer dizer que eu não vou utilizar o cateto oposto, certo? Então, a primeira coisa que vocês devem fazer é analisar o seu ângulo de referência. Meu ângulo de referência é esse. Então, quais os elementos que a questão está destacando? Perceba que ele está destacando aqui o cateto adjacente a esse ângulo e está destacando também a hipotenusa. Então, vamos lá, pessoal. Que relação eu utilizo o cateto adjacente e a hipotenusa? Se vocês analisarem, cateto adjacente sobre a hipotenusa, isso nada mais é do que o cosseno, certo? Então, perceba que eu vou ter aqui, ó, o cosseno. O cosseno de que ângulo? Desse ângulo de referência. Que ângulo é esse? O ângulo θ, ok? Vai ser igual a cosseno. Como é que eu faço cosseno? Cosseno é o cateto adjacente, ou seja, 5, sobre a hipotenusa, que é x, certo? 5 sobre x, ok? Só que perceba que o valor do cosseno de θ, a questão me deu aqui em cima. A questão aqui em cima me disse que o cosseno de θ nada mais é do que 1 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer com esse 1 sobre 2? Aqui não está afirmando que o cosseno de θ não é 1 sobre 2? Então, onde tiver cosseno de θ, eu vou trocar por 1 sobre 2. Ou seja, eu vou retirar esse cosseno de θ aqui e colocar 1 sobre 2. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 é igual a 5 sobre x. Perceba aqui que eu caí numa proporção, né? Então, eu tenho aqui uma regra de 3, né? Vou fazer 1 vezes x, vou colocar aqui do lado, viu, pessoal? Ó, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre x, 1 vezes x, no caso, né, ó, que é esse vezes esse. Eu tenho 1 vezes x, é 1x, né, ou x. Vai ser igual a 2 vezes 5, 10. Ou seja, o valor de x é 10, ok? Então é basicamente isso, pessoal. Vira e volta, vocês vão cair numa regra de 3, certo? Razões trigonométricas. Nada mais é do que regra de 3. Beleza? Então vamos para a sexta questão. Sexta questão diz o seguinte, né? Pessoal, eu vou fazer o primeiro desenho para depois a gente entrar na questão, certo? É coisa rápida. Pronto, pessoal, acabei de desenhar aqui, então vamos lá, resolver a questão. Aqui diz o seguinte, ó, uma escada rolante, certo? No comprimento de 5 metros, ou seja, essa escada rolante aqui, vamos supor que aqui seja a escada rolante, né? Liga 2 andares em um shopping, né? Com inclinação de 37 graus, ou seja, o índice de subida aqui é de 37 graus, certo? O ângulo de inclinação, no caso, é 37 graus. Em relação ao piso do primeiro andar, certo? Aqui, ó, primeiro andar, segundo andar, ok? Aí vamos lá. Em relação ao piso, conforme indicado na figura, certo? Então tem essa figura. Aí ele dá os seguintes dados. Seno de 37 é aproximadamente 0,6, cosseno de 37 é aproximadamente 0,8. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que em algum momento da nossa conta, a gente vai utilizar ou o seno ou o cosseno, certo? Em algum momento aí da nossa conta, certo? Aí vamos lá. A altura entre os dois andares equivale a, ou seja, ele quer a altura, né, do segundo piso em relação ao primeiro piso. Ou seja, ele quer essa medida aqui, ó.
certo? Ó. Ele quer aqui, ó, o H, né? Que é a altura. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, perceba aqui, ó, que a altura em relação ao solo, ela forma um ângulo de 90 graus. Sempre, viu, pessoal? A altura em relação ao solo sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Perceba que nesse desenho eu formei aqui um triângulo retângulo, certo? Lembrando da dica anterior, da questão anterior, quem é meu ângulo de referência? Meu ângulo de referência é o 37, certo? Em relação ao 37, quais são os elementos que estão sendo indicados aqui? Perceba que ele está sendo indicado aqui, pessoal, ó, a hipotenusa, e pede para descobrir a altura, que é equivalente ao cateto oposto, ou seja, ele dá aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Qual é a relação trigonométrica em que eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa? Se vocês analisarem, eu tenho o seno. Então, eu vou utilizar o seno de que ângulo? De 37 graus. Então, vai ficar assim, ó. Seno de 37 graus é igual ao cateto oposto, ou seja, H, sobre a hipotenusa, que é 5, certo? Como eu havia falado que em algum momento você vai utilizar ou esse valor ou esse, né? Perceba que a gente tem aqui, ó, seno de 37 graus. Aqui em cima diz que seno de 37 graus é 0,6. Então, o que é que eu vou fazer? Onde tiver seno de 37 graus, eu vou trocar por 0,6. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,6 é igual a H sobre 5, certo? Professor, mas o senhor não disse que tudo isso vai cair numa regra de 3? E vai. Se vocês perceberem aqui, ó, eu posso transformar esse 0,6 em fração. De que forma, professor? Só colocar um embaixo, que é mais rápido, certo? E pode, professor, colocar número decimal em cima, numa fração. Quem disse a vocês que não pode? Isso pode. Então, perceba agora que eu caí numa regra de 3, né? Perceba aqui, ó, que eu caí numa regra de 3. Agora eu vou fazer, ó, H vezes 1. Vou colocar aqui do lado, certo? H vezes 1 é igual a H. 0,6 vezes 5. Isso é igual a 3. Ou seja, a altura do segundo piso em relação ao primeiro é de 3 metros, que é justamente a letra A. Ok? Então, para fechar aqui, pessoal, para fechar o nosso conteúdo, né? Vamos para a sétima questão, ok? Eu vou desenhar aqui bem rapidão a sétima questão, certo? E já eu volto com o vídeo, ok? Então, pessoal, a prova vai ser basicamente esse tipo de situação aqui, certo? Vocês prestem atenção no que eu estou respondendo e se liguem que a prova vai ser parecida com essa. Pronto, pessoal, voltei aqui, fiz aqui o desenho da sétima questão, essa árvore linda, maravilhosa. Mas não é mais ou menos assim, né? Ah, faltou desenhar o gato, pessoal. Faltou desenhar o gato aqui. Gato esquisito. Tá enganchado lá, né? Então vamos lá, pessoal. Aí diz o seguinte, ó. Um gatinho está preso em uma árvore e a alguns metros do chão. Seu dono, pensando em retirá-lo, apoia uma escada de 13 metros de comprimento, ou seja, aqui é a escada, certo? Do ponto em que está, ou seja, ele está nesse ponto aqui. O dono do gato está aqui nesse ponto, certo? Até o ponto em que está o gatinho, ou seja, o gato está aqui, né? Verificando-se que a escada forma um ângulo de 23 graus em relação com o chão, né? Certo? Aqui é o chão, ângulo de 23 graus. Aqui está fora de escala, viu, pessoal? Que é claro que isso aqui não é 23 graus, viu? Determine a altura aproximada do ponto em que o gatinho está na árvore, ou seja, essa altura aqui, pessoal. Coloquei até o H aqui para significar altura, né? Então, vamos lá. Ele dá o seno de 23 graus, aproximadamente 3,85 por 0,385 e o cosseno de 23, 0,925, né? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai analisar novamente é o ângulo de referência, ou seja, o meu ângulo de referência é o 23.
Quais são os elementos que eu tenho aqui desse triângulo retângulo aqui, certo? Perceba que formou um triângulo retângulo, né? Ó. Hipotenusa é a escada, o cateto adjacente é o solo e a altura é o cateto oposto. Então perceba aqui, ó, que ele me deu aqui destacado, ele deu a altura, né? E a hipotenusa, né? A altura aqui nesse caso equivale ao cateto oposto ao ângulo 23. Então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual é a relação que eu utilizo o cateto oposto e hipotenusa? Se vocês perceberem, é o seno. Então eu tenho novamente aqui, ó, o seno de 23 graus é igual ao cateto oposto, ou seja, a altura, multiplicado pela hipotenusa, que é 13. Novamente, pessoal, a gente vai utilizar aqui, ó, seno de 23 graus, aqui está sendo colocado como 0,385. Então, perceba que eu vou utilizar o seno. Se aqui fosse o cosseno, então eu trocaria por esse valor aqui, certo? Então, eu vou trocar por esse. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 0,385 é igual a H sobre 13. Lembrando que aqui é uma regra de 3, está faltando número aqui de baixo. O que é que eu faço? Só coloco o número 1. E aí eu faço aqui, pessoal, eu coloco aqui de lado, certo? É H vezes 1, certo? Que é H, ok? 0,385 vezes 13, que é resultado aqui, né? Que é o resultado, né? Desse valor. Nós vamos ter aqui 5,005 metros. Ou seja, de aproximadamente aí a altura, né? Do gatinho aí, que o gatinho está, é de aproximadamente 5 metros, ok? Então, pessoal, é basicamente isso que vai ser a prova, certo? Questões muito parecidas com essas que tem na atividade. Vai ser aí, viu, galerinha? Vai ser a prova de vocês, beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana. Lembrando que a próxima semana vai ser de prova, certo? Espero que todos vocês tenham visto esse vídeo, beleza? Então, valeu, até a próxima aula. Lembrando que o conteúdo da prova pega da página, deixa eu olhar aqui, página 34 até a página 38, beleza? Valeu, galerinha, até mais.